Já me falaram que isso não tem cura. E você cantou a bola, não sei se a gente se adapta. Eu não Tá sei. todo Eu mundo penso com muito miolo nisso. quente, assim, tá todo mundo de miolo quente, tá? Mas o calor provoca umas coisas mesmo, viu? Esse calor excessivo, eu acho que provoca mesmo algumas coisas na gente. E no psicológico também. Eu vi um flecha, esse do tema que eles trazem no sol, O eu pingo, vi né? quase, eu achei maravilhosos. Tem umas etnias falando, tem outras pessoas contando história, uma mulher trazendo aí a questão da pele preta, trazendo o que, que eles vivem. E teve um que veio uma liderança indígena com filho, super bonitos os dois, assim, indumentária, tudo parecia uns chapéus, que é muito ligado ao Peru, mas é do lado do Brasil, eles têm etnia também lá. E aí eles estavam falando, eles têm um mito da etnia deles, e dentro do mito, o sol, ele é benéfico, ele faz parte daqui da vida da Terra, aliás, ele que ajudou a proporcionar, por causa de uma coroa que ele tem, que é voltada para cima. Então, os raios que não são benéficos para a Terra não chegavam em nós. Mas por conta das coisas que a humanidade aprontando aqui, nós invertemos. Foi a atitude humana mesmo que inverteu. E ele está mais próximo. E ele falou uma coisa assim, igual você falou, Beth. Ele falou assim, que a humanidade vai perecer, e isso é breve. Só vão ficar as crianças, só as crianças. Elas vão começar do zero, né, com todo um conhecimento que elas também já estão vindo preparadas. Hum. Eu achei bem vero, bem verdade. Eu não sei como é que vocês lidam com isso, mas acho que uma coisa é a gente, eu acho que ter essa, sei lá, ter esse conhecimento, né? Célia, Sandra, né, Juliana, Oi. a gente não falou oi, né? Mas eu acho que a gente tem o conhecimento, mas ao mesmo tempo é a gente ir seguindo na nossa metamorfose e tem que se preocupar, né? Com onde vai, até onde a gente vai chegar, né? Onde. Acho que é como criança, né? Quando alguém fala, hoje mesmo, uma pessoa, né? Mamãe falou assim, mas eu não quero comparar nada, não quero ter parâmetro, mas a minha criança, né? É uma criança muito difícil, diferente do filho que eu esperava, né? Pois é, talvez seja isso, né? A gente espera, né? A gente espera um mundo, a gente espera um filho, uma filha, a gente espera, né? A gente espera, sei lá, ser de um jeito, a gente espera profissionalmente, não sei o que, a gente espera, né? Então, talvez se a gente esperar menos, né? A gente tentar esperar menos, não se preocupar, é se preocupar, mas não se preocupar. Enquanto a gente vai fazendo, vai vivendo, né? As coisas, talvez seja mais fácil, né? Eu vejo a serenidade do Krenak, embora ele anda bastante mais atritoso com a gente, assim, de modo geral. Mas eu vejo a serenidade dele é de um lugar que entende isso, né? Entende, tem um tipo de aceitação, eles fizeram o que era possível nisso. Vamos viver a vida, cultivar a vida, né? Cultivar todos os seres vivos, cuidar disso. Eles fazem isso, sim. E eles sabem que eles estiveram aí sustentando o céu. Mas eu acho que eles também entregam, entregam no sentido assim de confiar também que isso é necessário. E Talvez tenhamos de passar por isso, né?
Então, saída, não, acho que a gente está indo por aí. e talvez assim a gente entra no texto, né, do As Flores do Sonho, né? E me dá a impressão da gente ter ido lá no final do texto, né, com essa fala da Thelma, eu pensei lá no final do texto, quando lá no final, né, o Schopenhauer fala da relação, né, que os não indígenas têm com o sonho e da relação que ele tem com o sonho, né? Então, essa forma bonita, né, de expressar, né, não sei do que sonho, né, mas o coração, de algum jeito, o coração foi ouvido e levou para o punho, né? Né? E, enfim, mas o que a gente achou do texto? Vamos lá? Hoje não vem a liderança? Não, ficou, Thelma, para o mês que vem, a gente vai ter os dois encontros com duas lideranças, porque no encontro passado, que era a liderança, a gente teve um problema lá de internet e assim foi, não entrou de jeito nenhum. Eu estive, gente. Então nós combinamos, hoje ele não podia, e na próxima encontro, já tinha uma pessoa agendada. Então, nós vamos ter dois encontros com duas lideranças. Hum. Tá? Eu não li muito, mas eu achei incrível. Os desenhos também começam a falar. Antes eu vi os desenhos, eu não demorava para perceber alguma coisa. Assim. E a gente sempre vai tentando fazer associações que a gente conhece, né? E agora, esse parece que ele já está dizendo o que é. E eu fico, parece que a gente está chegando perto da linguagem deles, né? Do entendimento que você está falando. Eu, pelo menos, gosto muito de sentir isso. Eu também tive essa sensação, assim, né, desse capítulo, né, nossa, esse capítulo trouxe, assim, uma proximidade de compreender como eles funcionam psiquicamente, a compreensão do mundo, né, de como a tua história, a tua vida, aquilo que tu passa para o outro, né? Então, aquilo que ele bate muito na tecla, né, da pele de papel, é isso? As imagens nas Pele da floresta, pele da floresta, né? né? Tem várias Peles de papel, né? Pele de árvore. Pele de árvore. árvores, E, nossa, assim, a gente já vem lendo sobre isso, sentindo, né? Mas parece que esse capítulo foi, quer dizer, foi para mim, né? E essa compreensão, né? Dessa vida eles não precisam, né? Desse registro como a gente possui, como a gente faz, e que fizemos isso sem pensar naquilo que a gente está inferindo, né? Na destruição de árvore, precisam triturar para fazer o papel, né? E a tinta, a concepção também do uso de tinta, né? Bem bacana, bem. E fiquei muito a refletir, né, sobre essa parte de conhecimento, né, da aquisição do conhecimento. Nossa, é outra cabeça, como ele diz, nós somos outra gente. Nós somos outra gente. E aí é isso, né?
Para mim foi ficando isso. Realmente é outra gente, é outro mundo, né? Essa expressão, nós somos outra gente, ela é repetida várias vezes no texto, né? Então vai dar essa impressão de diferenciado, né? É outra gente, é outro mundo, é outro universo. Pelo menos para mim o que foi ficando claro essa diferenciação mesmo, como as coisas se dão, né? Tão diferentes para eles e para nós, né? E aí principalmente nessa coisa do livro, né? Pensei no livro, né? Do nosso apego e a nossa cultura, ela cresce baseada nesse conhecimento, né? Registrado e tudo, né? E aí quando ele vai falando da riqueza que é essa esse passar de um para outro, né? E como cada um vai retendo, vai ficando com isso, né? E mais para o final, quando ele vai da tinta também, sim, e desse universo do Chapiris, né? Como é, mais uma vez, né? Acho que todo o livro traz isso, mas como isso tá muito forte e muito ali, né? Muito certo ali para eles, né? Para nós é uma coisa que nós nos distanciamos, né? A nossa cultura acho que foi distanciando desse contato com esse interno, com esse divino, com esse, né? Tudo que a gente pode chamar. E como eles têm isso ali sempre, né? Vem caminhando com isso muito forte. O que, né? Para os brancos foi considerado um primitivo, alguma coisa assim. Para eles é o que está ali. Eles estiveram sempre em contato, permanecem. E como nós nos distanciamos, né? Então, foram essas coisas que ficaram, assim, bem fortes, pelo menos, para mim, a leitura. Foi. Para mim aconteceu um negócio foi uma experiência muito engraçada, né? Que parece que, assim, lendo esse capítulo, é como se o meu intelecto ficasse captado. E eu acho que eu só né? E a sensação é essa mesmo, como é que é? Sei lá, eu vou usar esse termo porque não está vindo outro na minha cabeça nesse momento, mas é tipo assim, a gente não faz parte desse lugar ou desse mundo que ele está falando, né? De algum jeito ele vai falando, né? Essa coisa de, o homem branco é assim, 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 assado, sei lá, a sensação que eu tinha era um pouco assim, que eu estava nesse lugar eu não sou isso, eu sou aquilo que ele está falando, né? Que, sei lá, que o homem branco é isso, aquilo, mas não no sentido de eu não estava entendendo nada. Foi até engraçado que eu li, terminei de ler e falei, putz, e aí, né? E agora? O que a gente vai discutir lá? O que eu vou falar, né? E aí, ouvindo vocês, de alguma forma, parece que aquilo que eu li começou a fazer sentido junto com aquilo que eu senti. Parece que aí agora juntou e agora eu estou podendo entender também, né, o que foi falado aqui nesse capítulo. Porque a impressão que eu tinha é, não entendi nada, não entendi nada, não entendi nada. Precisou desbaratinar primeiro, né? Eu tô com um pouco de medo de falar o que eu senti nesse capítulo. Vocês vão brigar todas, vão brigar muito comigo. Nossa, não, manda bem. Tá aí. Ai, gente, acho que eu tava com a macaca quando eu li esse capítulo. Porque, não sei se tendo voltado de uma viagem com uma cultura tão diferente, engraçado, né? Foi quando eu fui ler esse capítulo de um outro jeito. E uma coisa que eu estou muito atenta é em que a gente olhe para as diferentes culturas e respeite o que cada cultura tem, o que cada cultura é. E eu comecei a ler esse capítulo, vou ser muito sincera, comecei a ficar tão irritada,
E olha que eu já li o livro inteiro com vocês. Mas tem algumas frases desse capítulo que começaram a me pegar de um jeito, porque eu acho que tem 2 pontos nesse capítulo. É a questão dos livros, da transmissão dos conhecimentos. É claro que eles fazem a transmissão do conhecimento de uma outra forma. É óbvio, né? E nós fazemos dos livros. Mas quando eu ia lendo, ele ia dizendo, porque os livros só ficam ali, os desenhos só tem desenhos negros, só tem mentiras. Eu li aquilo e falava assim, gente, desculpa, isso é uma crítica, porque então a gente pega todos os nossos livros, como da nossa cultura, que vai através dos livros, e joga fora. Então, assim, é diferente. Eles fazem de um jeito, a gente faz de outro. Mas não quer dizer que o nosso seja errado, ou seja, está certo, não estamos falando das árvores que são mortas, não é disso que se trata. Mas em alguns momentos é como se a transmissão do nosso conhecimento por livros fosse ruim, mal vista, criticada. Então, aquele negócio começou a me pegar, porque eu falei, gente, nós somos psicólogos, a gente é outra cultura, a gente estuda nos livros. Por que os livros são ruins ou podem ser considerados do jeito que tem algumas frases falando aqui, tá? E o segundo ponto é dos sonhos. Quando eu comecei a respeito dos sonhos, e tem um pedaço que fala, né, os homens não são diferentes, seu pensamento costuma ficar cravado nas mulheres, e de tanto inalar o perfume de seus adornos de pernas, o peito deles fica cheirando a pênis. Então os espíritos, com raiva, nunca olham para... Por isso sonham pouco, apenas com coisas muito próximas, e mesmo assim esquecem-nas assim que acordam. E aí eu comecei a olhar para isso e falar assim, por que tem uma crítica aos nossos sonhos? Por que os nossos sonhos vêm de um outro lugar e não podem ser tão considerados, tão importantes como os sonhos que vêm do outro lugar? A gente não conversa com chapiris, porque nós não somos dessa cultura, né? Mas quem disse que nossos sonhos são piores? Quem disse que os nossos sonhos são errados? Se a gente, enquanto psicólogo, trabalha com sonho também. Então, os nossos sonhos também vêm de outros lugares. Desculpa, gente, mas eu fiquei tão... Perdão, né? Eu não quero que vocês me joguem fora desse grupo. Assim, sabe, assim, eu comecei a ficar irritada, porque, assim, eu acho que vamos falar, sim, de uma outra cultura, mas vamos considerar que esta cultura tem suas questões. E a outra cultura tem outras questões. Mas não vamos falar desta cultura como sendo uma coisa, sabe? Os brancos, quando dormem, só devem ver suas esposas, seus filhos, suas mercadorias. Mas quem disse isso? Por que nossos sonhos não têm riqueza? Não têm riqueza simbólica? Posso falar uma coisa só, Neuza? Desculpa, gente, mas não peça desculpa. Eu achei legal isso, sabe? Porque em alguns momentos não veio em forma de irritação, mas às vezes eu ficava meio incomodada com o jeito que às vezes a gente olha, né, a cultura com tamanha ação a ponto de a gente às vezes perder o nosso senso crítico. Né? E eu acho que isso que aconteceu com você em termos do que você sentiu, até é legal, tipo isso, olha, eles também não são perfeitos, né? Eles também fazem essas críticas e de um jeito agressivo, né? Porque isso que você falou, de alguma forma eu senti também, né? Tipo, sei lá, como se a gente fosse tudo lixo, e aí, quando eu pensei, enquanto eu estava lendo, me veio muito assim, tipo, sei lá, em forma de mais imagem do que exatamente sei lá o quê, mas que vinha um pouco isso, como é que foi inventado o papel, onde que foi inventado o papel, onde é que foram inventadas as tintas, como é que foi, né, e que não é exclusividade do mundo branco, europeu, né, isso é uma coisa que tem em outras culturas inclusive, né, e aí eu achei assim, nesse sentido, que bom, eles também são humanos, eles são deuses, embora eles tenham esse direto com os chapiri, que a gente não tem,
né? É. Mas eles também são humanos e eles também falam mal da gente, no sentido que não necessariamente eles têm razão o tempo todo, né? Que eu acho que isso que você está falando, eu também me senti um pouco assim, tipo, não é tudo lixo, nem tudo é lixo. Tem muito lixo, sim, mas nem Pois é. tudo é, né? É. Eu convido vocês a lerem o capítulo de novo para olhar algumas frases, não é tudo, mas tem Uhum. algumas frases que realmente incomodam. Uhum. Porque, porque assim, é uma forma de dizer que o que a gente é, por ser diferente, não tem o mesmo valor do que. Não dá para dizer isso, gente. Oi, Cada, gente. cada cultura tem seu valor, né? Sim, Eu acho, sim, pelo menos. Né? sim. Mas olha, um exercício que eu faço desde o começo, quando eu comecei a ler esse livro, é um exercício de diálogo na tentativa de saber com quem ele está falando. Ele não está falando comigo, com quem ele está dialogando. E é sempre um compulsório. E aí, quando a gente entra nessa seara, e é óbvio que eu sou branca, eu sou ocidental, eu sou psicóloga, eu amo livro. Eu também ouvi essas vozes quando estava lendo o livro. E aí me veio uma frase assim, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir, mas ela é mais ou menos assim, não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor. Né? Então, quando ele está falando aqui, ele está falando de um lugar do oprimido, e é claro que ele está vindo com uma reação agressiva. Mas é porque, olha aqui, na página 458, tem uma frase assim, ó, apesar disso, os brancos acham que não sabemos nada, apenas porque não temos traço para desenhar nossas palavras em linhas. Outra grande mentira. Nós só ficaríamos ignorantes mesmo se não tivéssemos mais xamãs. Não é porque somos maiores, não é porque somos maiores, não é porque nossos maiores não, escolas que eles não estudaram, somos outra gente. Ele está falando com o opressor. Ele não está falando, ele está falando assim, ó, você está ouvindo? Não é porque a gente não faz o que vocês fazem que vocês podem tratar a gente como se a gente não soubesse de nada. E outra coisa, quando a gente aprende aqui, a gente não aprende pela via egóica do livro, a gente aprende através do alucinógeno, a gente aprende através da comunicação com um ser diferente do humano. Por isso a gente não sonha só com a gente, dentro do ego. Não é que o nosso não tem valor, é que o deles é realmente de outro lugar, é de outro mundo. Quem fala com ele é a Koana, não sou eu, meu ego, eu mesma falando com a minha psique dentro de um ambiente branco. Ele tá falando com quem oprimiu e com quem dizimou. Se a gente põe isso num diálogo, aí, tipo, beleza, tô ouvindo, tô escutando e tô de boa. Porque já sei com quem ele tá falando. E ele tem razão. Assim que eu leio, que eu converso, Neuza, com essa voz que fica aqui, ralhando também. É nesse. Veja, a gente já está nesse capítulo que é o final do livro. Eu já li tudo isso antes, também concordo, e ele foi falando. Talvez seja o meu momento. Por isso que eu comecei falando que talvez é o meu momento de, sei lá, de estar de um jeito, o meu olhar, né? Eu achei que esse capítulo tinha um tom assim mais complicado, que me incomodou, desculpa, me incomodou, né? Mas eu acho que você tem razão. É assim, ele está falando, inclusive isso, né? Vocês dizem, quer dizer, vocês estão dizendo que a gente não tem valor nenhum, né? Ele está falando com o opressor, é isso que você está dizendo, né? Ele está falando com aquele que oprime, né? E aí eu pensei assim, pô, eu já estou até aqui eu já estou tão dentro deles, estou tão... E daí eu leio isso e falo assim, mas eu não sou uma pessoa, acho que eu peguei para mim. Foi esse lugar também que eu fui. Eu fui nesse lugar, porque assim, se a gente tira da mão do Copenau e coloca na mão do lugar onde eu estou, na minha clínica, eu escuto muito isso, eu dialogo muito com isso, no sentido, nesse lugar, assim, quando eu enfatizo o mundo onírico, quando eu falo dos sonhos, quando eu falo dos chapelis, quando eu falo dos atravessamentos, a psicologia, de uma maneira geral, a psicologia, o saber psicológico, tira muito sarro de mim. Da escola que eu, né, tem gente que chama os arquetípicos de arquetipalistas, tirando sarro, porque os tribalistas, né,
Quem faz psicologia arquetípica não está fazendo psicologia de verdade, porque não está usando conceito, está usando imagem, está falando com chapiri. O que é isso que está acontecendo? Vocês não sabem nada. Vocês não têm conceito, vocês não... Então, assim, nesse lugar empatizei total. Né? Então, assim, quem está falando? Você está falando, você está defendendo a alma, falando do lugar. Quer dizer, entendi dentro desse lugar egóico branco, blá, 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 que eu acabei de falar. Mas também foi um lugar de parceria, assim, bom, tô mais para você do que para psicologia comportamental, até mesmo para psicanálise. Nesse lugar também, um lugar que eu conversei. Isso. Eu também não me senti agredida, não, é engraçado. Eu achei que em alguns momentos, assim, eu incluído na humanidade, eu merecia a bofetada mesmo, que estava sendo dada. Falei, tá, eu dividi ainda com o agressor isso, pra falar a verdade, né? Então, assim, eu acho também que tem uma coisa que a psicologia faz também que a gente não pode deixar de ver, que é a psicologia do ego, né? Que é muito enfatizada, eu acho. E aí os sonhos são, sim, muito pessoais, né? E eles também são transformados em capitalismo ali. O capitalismo captura isso e sabedoria. Eu vejo isso com você. Né? Mesmo escolas muito boas. A gente precisa tomar um cuidado com isso. Eu também acho que tenho a minha crítica parecida com a sua, Ju. Eu acho que vale mais a gente pensar, às vezes não é nem pensar, é imaginar, porque tem um questionamento do nosso pensamento, como ele foi construído. E não estava falando de você, Neuza. Ele não estava falando, é isso, e olha como a gente pega, às vezes vai se defender, porque eu fiz o contrário, eu falei, a gente merece. Eu pensei totalmente diferente, eu falei, a gente merece essa crítica dele. Né? Eu entendi também que é para quem ele estava endereçando, mas eu me incluí, isso também está aí, na humanidade. Eu gostei, eu gostei. Neuza, eu acho que é uma voz que vem, acho que é muito válida, porque eu também, quando estava lendo, muitas também me ocorreram, não é que eu li, aí, esses encontros também, tem umas coisas, nossa, mas é também esse entrar e sair desse lugar, né, porque eu também estou desse lado aqui, né, então me faz também me colocar, me deslocar, eu acho que é um deslocamento que eu vou fazendo aos poucos e podendo ver esse outro lado, então para mim aparece muito dessa forma. Nossa, né? Tem uma admiração e tem uma coisa de ser levado e falar, o que é isso, né? Então, deslocamento, acho que a melhor palavra é essa, né? Me desloca. E aí, só da questão do chapiris, eu penso, nós não temos o contato com chapiris exatamente, mas como nós nos distanciamos desses nossos, né? Ou que seja os nossos, né? Para eles são chapiris, o que são os nossos? Eu acho que é nesse lugar que eu coloco também, né? De como nós nos distanciamos disso. Vou dar o meu pitaco também aqui na roda, né? Bom, primeiro eu acho que o Copenau está sendo simbólico, né? E acho que tem uma coisa que me lembra muito Paulo Freire, porque eu acho que ele está sendo radical, né? E é um radicalismo, né, que ele escreve isso num livro. Então, se de alguma maneira, né, assim, não tivesse algum valor as peles de papel, né, as peles, as árvores, se ele não entendesse que ele não, né, a cultura que ele representa, porque ele representa uma cultura, né, e ele sabe disso. Então, se não tivesse nenhum valor, ele não teria autorizado, nem dado as informações, e nem dito, eu penso, né? E nem autorizado a se transformar num livro cuja renda foi revertida para a própria comunidade, né? Então, assim, eu entendo que tem assim, que tem um diálogo com essa cultura, mas eu acho que ele vai apontando, ele tem uma radicalização naquilo que ele fala, que é a radicalização de raiz, no sentido que Paulo Freire coloca, onde ele vai até as últimas consequências, né? Quando ele fala, olha,
se os deuses, né, será que foi o Mama que falou que a melhor maneira de transmitir conhecimento, ou a única maneira de transmitir conhecimento é através dessas peles de papel, né? Se a gente pensar isso como, eu acho que ele vai apontando para contradições, né? Acho que ele fala desse encantamento com o poder, desse encantamento, né? Como a gente vai sendo tomado pelo ego, vai falando das contradições, vai falando da dificuldade, assim, que o conhecimento ele está, acho que muito vinculado, né, ao indivíduo, né? Você tem que ter um látis maravilhoso para você servir alguma coisa, para você prestar para alguma coisa. Na nossa cultura, de maneira geral, são essas coisas que contam. Antes das pessoas quererem saber quem você é, elas querem saber o que você faz. A gente faz isso com as crianças desde pequeno. Então, eu acho que tem uma crítica muito forte, né, muito intensa, acho que daquilo que o incomoda na nossa cultura, né, eu acho que essa leitura, né, que a Ju foi fazendo, né, a que voz é e a quem está destinado, né, eu vou um pouco por esse caminho também, mas eu acho que mais do que um desmerecimento, acho que vai colocando críticas, e talvez mais do que um desmerecimento, de uma cultura, talvez até seja o espelhamento daquilo que a gente vive, porque o que a gente observa, assim, que eu observo pelo menos, é que a maior parte dos indígenas que estão em sofrimento é porque eles têm uma vida na cidade. E que as pessoas com quem, pelo menos que eu atendo, que eu vejo, quer dizer, do meu meio, as pessoas com quem eu me relaciono, né, o modo de viver, o modo que nós temos de viver, ele tem nos adoecido. Então, acho que talvez, né, não que algumas coisas, né, quando eu leio, né, não me incomoda, não a mim, não por ele estar dizendo isso, ele ou uma outra pessoa está dizendo, né, não, mas porque a minha escuta, ela é a escuta, por mais que eu não queira, ela é a escuta do colonizador. Eu acho que a nossa escuta, ela tende a ser a escuta do colonizador. E efetivamente, né, ao longo, né, eu acho que todas nós, não tenho a menor dúvida do nosso empenho em entrar nesse universo, em tentar transcender isso, mas efetivamente as coisas que a gente vê, lê, conhece, o que efetivamente muda na nossa vida? O que a gente consegue fazer se pensar, né, na ideia de análise, né, do Jung? Ele fala que a consciência leva a uma transformação, ela leva efetivamente a uma mudança. Talvez o que eu vejo é que nós nos contentamos, na maior parte das vezes, com pequenas mudanças, nós nos justificamos. Eu acho que o que o Schopenhauer ele provoca muito que não que ele saiba, e ele já disse isso em outras vezes, ele não sabe o que ou qual é o caminho, né? Mas ele sabe talvez o que não seja o caminho, o que ele percebe que não é um caminho, né? E não sei se também o fato da gente, me veio quando vocês estavam falando, né? Se o fato da gente estar chegando no final do livro, se a gente também não pode estar tentando fazer um desapego, né? Porque eu acho que tem um conforto, né? Eu sinto isso, né? E eu sinto com outras pessoas, eu já ouvi, e tem um conforto, é bom, né? A gente ter um tempo dedicado juntas para poder olhar e entrar sem preconceitos nessa cultura que faz, né? Que agora, quase no final do livro, a gente olha os desenhos, não tem a mesma estranheza, né? A gente já fala algumas palavras com uma certa fluidez, né? No começo, né, era para falar o mama era uma dificuldade, né? A gente não conseguia encontrar as sonoridades. A gente ouvia os primeiros encontros nossos, nossa, nem o mama saiu, né? Agora não, a gente já está íntimo de Chapiri e tal, tá todo mundo já alinhado, né?
Então, eu não sei se a gente também não precisa, né, encontrar uma maneira de também ir saindo, talvez, e aí eu vou falar por mim, pela minha própria impotência, em precisar, né? Eu fiquei rindo, lembrei de uma coisa que a Marta tinha dito, né? Eu falei, a que ponto a gente chegou, né? Vai ter um curso na USP de sobrevivência pós-apocalipse. Eu falei, gente, isso é tão, né? Assim, isso é tão absurdo para mim, né? Tudo bem ter o curso e fazer o curso, não tem problema nenhum, mas eu acho um absurdo, né? Quer dizer, ao invés, né, sei lá, da gente ter um curso para aprender, né, a viver enquanto a gente está aqui, mas a gente quer garantir uma vaga lá em Marte, em Vênus, sei lá onde vai ser, né? Mas a gente quer garantir um canto num outro lugar para continuar com o mesmo modo de vida, se bobear, né? Ao invés de falar assim, beleza, eu estou aqui. Quer dizer, se eu mudar o meu modo de vida aqui e tiver alguma chance de estar lá no pós-apocalipse, sei lá, de repente eu posso sobreviver, né? Mas se eu não viver hoje, eu acho que essa é uma crítica que a gente tem no livro o tempo todo. Se eu não vivo hoje, se eu não mergulho hoje, se eu não me atento, eu não acho que os nossos sonhos não tenham valor. Eu acho que tem valor. O problema é que a gente mal lembra deles, né? Eu acho que esse é um problema, a gente mal lembra deles. E muitas vezes, né? Ou é para jogar no bicho, o sonho, ou é para encontrar uma resposta, quem sabe é um sonho premonitório, né? E eu vou conseguir descobrir uma coisa importante, né? Ou é para ter certeza se eu estou sendo traída ou não, né? Então, assim, ele tem uma objetividade, né? Acho que eu não sei como é que vocês trabalham com sonhos, mas quando a gente propõe, sei lá, num trabalho, a gente simplesmente, né, contar o sonho, recontar, e a gente contando e só ouvindo o sonho, às vezes assim, quase que uma sessão inteira, só ouvindo o mesmo sonho. Dá até medo de propor isso, né? Porque ninguém quase suporta isso. Pelo menos na minha experiência, ninguém quase suporta. Quando tem um grupo que está trabalhando sonhos, as pessoas suportam, se cutucando e mexendo o tempo inteiro, mas as pessoas foram ali para isso, estão esperando um troço maravilhoso, por isso que as pessoas talvez se deem conta. Mas no dia a dia, né, eu acho que a questão é o que a gente faz com o sonho, não é que ele não tem valor. Eu acho que tem o que não tem talvez valor é a relação que a gente faz com o sonho e a objetividade com o qual a gente faz. Mas acho que tem a questão do uso da substância também, Beth. Acho que ele deixou isso no texto, que é a questão de você estar sob efeito sinógeno. Dentro desse que é por ali que eles buscam conhecimento e recebem conhecimento, né? Os sonhos, eles são diferentes mesmo. Eles estão fora de um lugar egóico, comezinho. É, é isso, né? Ele fala isso e é muito, foi tudo que todo mundo falou. Nós somos outra gente, a gente faz diferente. Os nossos sonhos, eles são de uma expansão, porque a gente não está dentro, não está sonhando no ego. A gente está sonhando com a Iacoana. É ela que, e assim, é o Iacoana que nos dá. Eles recebem isso da planta. Então, é extra-humano. E a gente, na nossa cultura, a gente está sempre fechado dentro da gente mesmo. E aí os nossos sonhos vão ser restritos à nossa existência e a gente mesmo. E ele está dizendo, os nossos não são porque a gente já recebe isso de um ser outro, é um devir. Já é outra coisa. Não sei. Não é que os nossos são importantes, mas é que os nossos não têm alcance. Eu acho que não tem mesmo. Então, Ju, mas eu acho que não tem alcance, assim, eu entendo que tem a substância, eu acho que essa é uma categoria, essa é uma condição, mas eu acho que tem uma outra coisa. A maneira como nós vivemos, né, e o rebaixamento de consciência que nós fazemos, que nós podemos ter condições de fazer,
no nosso modo de vida, ele também vai dar um outro mergulho no sonho. Eu não sei se vocês lembram quando a Maria Graciada Tupinambá, quando ela veio, né, e ela falou dos sonhos, e ela falou da saída, né, do corpo, né, de você sentir que o corpo ficava, o espírito ia, o espírito mergulhava em vários, né, ela usou outros termos, mas o espírito, ele ia para várias esferas, ele subia, ele descia, e o espírito voltava, né? Nesse caso, nesses exemplos que ela deu, não tinha substância. Mas aí você tem, eu entendo que uma outra forma de se relacionar com a vida. Você tem uma outra condução do dia, na lida com o horário, na lida com a maneira que o teu tempo é ocupado. E eu acho que isso, né? Não sei se vocês sentem, mas eu sinto, quando eu consigo lidar com o tempo, com a vida, quando eu me ocupo num determinado ritmo de determinadas coisas, quando a gente tem grupo aqui, eu tenho um outro tipo de sonho. É muito diferente, né? Eu só queria também, assim, sim, não estou discordando do que você está falando, mas é importante dizer que a substância, a existência dela permite uma relação já é alguma coisa que é mutante, que é transformada, que já é devir, já não é a gente da gente mesmo tendo uma outra relação. É menos antropocêntrico, assim, escapa mesmo desse lugar humano. Quando a gente, quem já usou substância sabe, assim, tipo, é uma experiência que escapa mesmo da condição da humanidade. E eu fiz uso de ayahuasca e fiz uso de cogumelo. Eu tive uma vivência com cogumelo que não fui eu, assim, não era, não podia ser grupo, eu podia sonhar, eu podia me dedicar, eu podia fazer um retiro, não era o cogumelo, era ele em mim, era a participação dele no meu processo, e no meu processo também participava do dele, era uma coisa fusionada. E aqui nesse capítulo, eu acho que ele reforçando isso, quando ele fala da Yakuana, nessa frase que eu li, assim, se não tivesse os xamãs para fazer esse contato e ir buscar o conhecimento extra-humano que a Yakuana trazia, aí sim a gente seria ignorante. A gente não aprende em escola, a gente aprende com a planta. O nosso mestre não é um ser humano ou uma doutrina que o humano criou, nem um livro que o humano escreveu. Quem ensina pra gente é gente de fora da nossa espécie. Eu achei que nesse capítulo ele frisou muito isso, ficou muito forte. Não sei, o que vocês acham? Eu só acrescentaria o também, que também é gente de outra espécie, né? Eu acho que não exclui os outros, né? E Neuza pode continuar dizendo o que você pensa, não tem problema nenhum. Eu senti que ele também está fazendo, de alguma forma, uma discriminação do que é o conhecimento. Ele realmente vem desse lugar dos encantos, só firis, é um de conhecimento que a gente não tem acesso, mas não tem acesso porque a gente cortou essa ligação espiritual mesmo. Eu acho que quando ele fala de um tipo de conhecimento que está nos livros, é o tipo de conhecimento que anula esse conhecimento que eles têm. E que é tudo que eles vão explicar, né, aquele serpente cósmica também aparece, do céu também, quando pegaram em alguns conhecimentos primordiais que a gente leva séculos para chegar, né, e quando chega vai roubar e sintetizar, né, em laboratório, porque eles falam porque as plantas falaram com eles, porque os encantados falaram com eles, os chapiris falaram com eles. Então, acho que isso foi cortado em nós, e eu acho que ali também está falando dessa distinção, e a gente tudo quer colocar na ciência, essa é a minha crítica à ciência, quer colocar na ciência, esteriliza, tira tudo isso, põe lá no cérebro, põe numa explicação neuropsicológica,
Eu acho que isso também é verdade. Mas eu acho que isso daqui está se dizendo, é uma ideia supremacista também, quando se coloca assim. E ele está fazendo essa crítica. Eu acho que ele condiz com que as coisas que a gente faz mesmo. Mas também tem isso também que a gente falou, não é esse conhecimento que vai para o imaginal, eles também conseguem, né, os xamãs passam para eles, não necessariamente todo mundo precisa da substância, mas é tudo crível que os xamãs falam, eles passam a ver isso também. Não sei se junta, porque junta tudo também, né? Mas ninguém precisa estar errado, várias verdades ali. Mas eu acho que tem esse valor de tirar o conhecimento do homem, do antropoceno. Eu fiquei muito com isso nesse capítulo. A hora que desbanca o conhecimento do lugar do homem e coloca isso na natureza. Quem dá pra gente é o xamã que foi lá perguntar pra natureza, não tá conversando com a gente, assim. A gente é pequenininho, vocês são pequenininhos porque vocês só falam com vocês, a gente fala com a natureza, que nos ensina. Eu fiquei muito com isso nesse capítulo. Arrancar do antropoceno conhecimento, saber. A gente é muito arrogante, né? A raça, a espécie humana, muito arrogante. E ele está dizendo, não, quem ensina é a Yakuana. Gostei demais disso. Outra coisa também, né, que isso não tá só aqui na Queda do Céu, tá nos livros de cultura afro, quando a coisa vem pela oralidade. Tem uma frase aqui que ele fala que aquilo está assentado neles, é muito profundo, e está assentado neles porque vem sendo repetido pelo ancestral, mas ele também é atualizado em cada um. Então chega em mim, só que os chapiris agem em mim, eles atualizam o conhecimento em mim. Quando eu passo atualizado. Isso é uma coisa que a nossa cultura não fez, e acho que disso deriva muita doença, muita patologia, muita neurose. Não sou só eu que estou falando isso, assim, né? Zeus está lá parado, continua naquele relacionamento abusivo, naquele lugar, no trono, ele está intacto, porque ele está escrito e petrificado. Você vai lá no Homero, ele está lá. Ninguém atualizou, os textos não atualizaram aquilo neles, assim. Ele tá lá na Bíblia também, né, dos povos escolhido, monoteísta, e tudo mono, e aquilo petrifica séculos e séculos, parece que eles não vivem petrificados, né, até para poder ver na natureza, eles vão se modificando e alterando e acompanhando, porque estão recebendo da natureza o conhecimento. Isso é muito louco, muito louco, assim, muito delícia de poder encontrar com isso. Libertador, muitas esferas. E conciliador também, com um trabalho que a gente, bom, que eu faço, vou falar por mim, né? Que eu faço dia a dia, cotidianamente. 8 horas por dia, praticamente. Que é esse mundo fora, né? Eu não sei onde meus pacientes moram, eu tenho telefone, eles não sabem também. É muito fora do mundo o lugar que a gente fica pedindo para o paciente contar. Então, eu fico coisas dos livros, esse incômodo que a Neuza trouxe, e agradeço de poder falar disso, porque sim, isso também me acometeu quando eu estava lendo o texto, mas ao mesmo tempo é um acolhimento louco, assim, nossa, então tem lugar para mim no mundo. Porque nem na psicologia se encontra isso, não é? Eu sou arquetipalista, sabe? Eu não tenho látis. Eu não fiz instituição nenhuma, não fiz formação, o que é isso? O que eu sou? Eu sou xamã, que delícia, então eu posso. Foi esse o meu encontro com o Copenal. E eu já faço isso há 25 anos, então tem um lugar de pertencimento em alguns espaços na leitura desse livro.
Para mim, a maior riqueza que eu vejo, o ganho que eu tive com esse livro, é saber ou é conhecer novos símbolos, porque os símbolos são muito diferentes, né? Então, são novos, outros símbolos. A gente não pode nem julgar pelos nossos, pela nossa visão, pela nossa lente. Acho que a gente tem que mudar de lente. E eu acho que vários e vários capítulos onde eu fui andando, fui levando, fui levada pelos símbolos novos que ele descrevia, realmente era uma delícia. E eu senti isso, aliás, eu sinto isso toda vez que a gente sai daqui do nosso mundinho e vai para um outro lugar, né? Eu falei, acho que falei para vocês, né? Quer dizer, se eu olho para o Rio Ganges e vejo um rio sujo, nojento, né? Cheio de porcaria, realmente insalubre e horrível, e o outro olha para o Rio Ganges e olha para a mesma água que eu estou olhando e diz, essa água é sagrada, essa água eu vou me banhar nela porque ela é uma água sagrada. Então o rio é o mesmo, tudo depende de como eu olho para ele, tudo depende qual é a minha lente que faz eu olhar para aquilo, né? Então, na vida eu acho que é assim, né, Ju? Eu acho que a gente tem as mesmas coisas no mundo, mas qual é o olhar de cada um para essas coisas? E certamente não é igual, né? E isso é tão rico a gente poder entender que o nosso olhar não é único, que tem outros olhares, né? Para a gente não se congelar, né, Thelma? Para a gente não se engessar, né? Porque eu acho que isso, nas teorias, em tudo que a gente olha, poder não se engessar e achar que é só aquele jeito. Para mim, esse livro do Copenau, para mim, é uma. O Gambini fala, né, que é o nosso livro vermelho, né? Então, acho que é mesmo. É o livro que a gente tem que ler e tem que ir junto com ele. Você lê o livro vermelho, você também não pode os mesmas, a mesmo ego lendo aqueles símbolos todos, né, ou olhando para aqueles símbolos. Você tem que entrar um outro patamar, né? Então, eu agradeço muito toda essa leitura, mas eu acho que a gente pode ter gentileza quando a gente olha para várias culturas que são diferentes. E eu estou na fase da gentileza, né? Dizer, né? Porque eu acho assim, é diferente. Olha que legal que é diferente. Esse é o meu jeito, esse é o jeito que o sonho aparece, é o jeito que a gente olha para a natureza. E o jeito de vocês é outro. Melhor, pior, bom, ruim. Será que a gente pode só julgar ou a gente não pode ficar com os símbolos do jeito que eles são e trabalhar com eles, e entrar dentro deles do jeito que cada símbolo é? Desculpa, mas, de novo, eu acho que é aí. O capítulo, de algum jeito, vocês perceberam. Eu não fiquei. Eu só acho que você não precisa pedir tanta desculpa assim. Você pode. Você não precisa se desculpar, né? Mas eu não sei se durante, né, eu faço parte de uma minoria. Eu sou mulher, sou branca, aliás, eu faço parte de uma maioria, né? Eu sou branca, eu acho que assim, sou de uma classe média, e estudei num colégio, não é público, mas sei lá o que que é, não sei o que que o SESI é. Estudei no SESI, estudei num colégio religioso antes, depois fui para um excelente colégio particular, fiz graduação, fiz, enfim, fui aluna, né, da Unicamp, que eu acho que é uma excelente universidade também. Quer dizer, tive uma formação que eu acho que nos melhores lugares possíveis, assim. Então, eu sei que eu faço parte de uma minoria, né? Também sou mulher, de vez em quando, né? Esses dias a gente estava correndo, é uma coisa recorrente, um sujeito falou alguma coisa, eu respondi para ele, dei o dedão, ele parou, eu parei,
falei um monte de coisa para ele, aí corri, vi onde o Nilson estava, fui atrás dele e falei, vou correr do teu lado agora. Ele falou, o que que aconteceu? Eu falei, né, porque tinha um cara lá, ele era meio grandão. Então é melhor a gente correr junto, ao invés de cada um no seu ritmo. Então, vem pro meu ritmo, porque, né, assim, Adorei isso. não, porque na hora você enfrenta, né, aí cada um tá no seu Você se ritmo, desafou, eu gostei que você aí se tava escuro. Eu olhei, falei, cadê o Que Nilson? ela- Olha, ele tava lá, aí eu corri na dele, cortei o caminho e tal. Ele falou, o que que houve? Falei, não, corre no meu ritmo que eu vou, né? Então, eu acho que assim, né? Mas assim, se eu fizesse parte de alguém que há anos, há décadas, matam os meus, matam, entram na minha casa e matam, que rouba o meu povo, rouba minha terra, rouba minha comida, fala que eu não tenho envenena a sua comida. envenena minha comida, enfim, alguém que mata a mim e ao meu povo, aos meus parentes, e fazem isso décadas a fio. Décadas a fio. Ju, se você está falando, está fechado. Séculos. Séculos, né? Então, Séculos. assim, eu não sei, eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria, né? Eu não sei, é aquela fala do Ailton, né? Que já é clássica, né? Eu não sei por que você está me olhando com essa cara sorridente. Nós somos inimigos. E nós somos inimigos. Assim, eu não consigo, e aí eu acho que essa é a minha radicalidade, né? Eu não consigo lidar com algumas coisas. Porque eu acho que, assim, a minha capacidade de oprimir, ela é muito grande. Porque eu vivi nesse modelo, eu vivo nesse modelo, né? Eu tenho traquejo para viver nesse modelo. Eu sobrevivi, gente, eu sobrevivo nele. Eu circulo o que foi, Juliana? Não, Eu disse que você tem cor de pele para circular nesse mundo. eu Você tem tenho cor de cor de pele para circular pele. nesse mundo. Então eu não tenho cara, né? Eu posso ter adereços, mas o adereço para mim ele tem, né? Ele tem um outro significado. Eu tenho ouro na minha casa. Eu tenho joia de família, né? Como a gente já conversou aqui. Então, assim, eu tenho o ouro do sangue das pessoas e não só dos indígenas, mas as pedras, sei lá, um brilhante, um diamante, né? Eu tenho e eu ostento isso, eu uso isso. E aí? Então, eu acho que eu não sei o que eu faria, que por muito menos, eu acho que eu faço muito mais. Por muito menos, né, eu faço coisas ou eu tenho eu acho que assim não dá para não ser agressivo. Eu acho que não dá para não ser agressivo. Eu acho muito difícil, né? Não dá para aquela, né, toda essa discussão, né, e com a Maria Rita Kell, né? Depois eu não acompanhei mais, né? Mas eu tenho dúvidas, angústias também. Mas eu não sei, eu acho que por muito menos, eu já fiz muito mais, eu já fui muito pior, por muito menos, né? Então eu não sei, eu não estou querendo, a ideia não é isentar ou falar que está certo ou que está errado, mas eu estou exprimindo um sentimento, né? A minha família sempre teve protegida, passou por situações, mas sempre teve a proteção, de certa maneira, a proteção do Estado, né? Mal e porcamente. Eu tenho plano de saúde, eu não preciso ficar na casaia, né? Eu pago o plano de saúde. Então, eu não sei, eu acho que eu, né, quando eu olho e
eu penso um pouco nisso, né? É como a questão, sei lá, mal e porcamente comparando, com toda a discussão que se tem sobre cotas, né? E muita gente, né, de classe média falando, bom, preciso arrumar uma cota para o meu filho entrar, porque ele não vai conseguir entrar na universidade, né? Assim, a gente tem questões históricas aí, e essas questões históricas, esse modo de funcionamento de vida, ele ressoa, eu acho que nas nossas feridas, assim, o tempo inteiro, e na ferida mesmo de quem tem a minha pele, né? Eu não sei o que eu faria se, se eu tivesse um lugar, sei lá, de um Copenau da vida, né? Não sei. Ou a mãe de uma criança que ela bobeou, a criança foi no Iatu e tomou a água do rio que está toda contaminada. Não sei o que eu faria. Eu acho que há muita passividade ainda frente a tudo que acontece e que não é culpa minha, não é culpa de nenhum de nós aqui, nenhuma de nós aqui, né? Mas eu acho que a gente está no meio de uma guerra, a gente continua numa guerra. E, não sei, tem um lugar onde a agressividade cabe também ali, no Rio Ganges, não tem? Neuza, eu tô te perguntando agora. E tem um lugar onde a revolta cabe ali, com a deusa Kali, com a agressividade. Então, assim, também tem um lugar de onde vem uma voz da justiça que é bem agressiva e bem violenta nesses lugares. Sim, sim, e é bem violento, né? Bem violento, Sim, né? A Indira Gandhi foi morta pelo guarda-costas dela na porta da casa dela. O irmão dela não, foi morto. tô falando até Então, essa violência vem, historicamente, é uma violência de uma outra ordem também, viu, mas Ju? eu tô falando mesmo dessa linguagem simbólica, onde a agressividade vem na justiça, quando você evoca a justiça, a deusa que eles evocam é Kali. É uma Sim, deusa mas que não tem mais distinção entre o que é o que. Ela corta, ela mata, pode, ela. sim, É. sim, sim. Então, São também tem muitos lugar ali deuses. para agressividade. Então, é o que eu fico muito com o que a Beth disse, assim. Do lugar que ele fala, eu vejo tanta benevolência, tanta tentativa de fazer isso, de que escapa isso desse lugar de quem já está falando de um lugar oprimido. Assim, que é o que a história que a Beth trouxe da Maria Rita Kell, dos lugares das políticas identitárias. Assim, como, gente? São vozes excluídas, vocês estão pedindo para que essas vozes excluídas saiam de forma elaborada e que a gente fale isso de um jeito muito compreensível. Tem uma cena de um filme brasileiro, eu não vou lembrar, que é com aquele casal negro lindo que tem aqui, como que é um filme tópico, em que eles falam do povo com mais melanina, menos melanina. Vocês viram esse filme? É com Lázaro Ramos. Lázaro. É, em que tem Medida uma provisória. Medida medida provisória. provisória. Medida provisória. Tem uma cena em que eles têm um branquinho ali no meio. E ela vira e fala assim: vocês vão ter que aguentar. Segura um pouco a moral de vocês, porque foram séculos de discussão. A gente não vai falar bonitinho com você. A cena é tão boa. Porque segura sua onda, né? Segura um pouquinho. Eu tô segurando faz 5 séculos você matando, é o que a Beth falou, né? Matando minha família, estuprando a minha terra. Então, segura tua onda. Eu gosto. Eu gosto. Sou bem identitária, gente. O que não significa, né, que seja fácil ou agradável ouvir isso e falar, bom, mas não sou eu que tenho que tomar esse murro,
né? Eu acho que não é fácil também, né? Principalmente quando, se eu não me identifico com esse agressor, né? Mas eu queria dizer uma outra coisa. Eu não sei em que medida, né, que o Schopenhauer, eu acho que tem eu acho que tem uma generosidade em compartilhar tudo isso, mas talvez tenha uma outra coisa, né? Que, diferentemente da nossa cultura, não adianta eu ter dinheiro para ir para Marte, né? Assim, eu acho que há um entendimento de que para que haja alguma possibilidade de que a vida ela não seja completamente extinta, é preciso que mais gente, né, que mais consciência se faça. Então, eu acho que é assim, ele também precisa compartilhar isso, porque também ele sabe que sozinho ninguém faz nada e que a gente precisa ter o máximo de gente possível junto, fazendo uma coisa muito parecida, cada um do seu jeito, né? Porque eu não acho que ele queira que a gente vá morar na aldeia, né, e se torne indígena, né? Porque, assim, não vai rolar, né? É, uma vez eu estava numa rede, depois de um ritual numa aldeia, um calor do cão, tinha acabado o ritual vários dias, o ritual de guerra e canibalismo, do canibalismo do povo Tenharins, e assim, um calor tal, esperando ver se o carro aparecia para a gente ir embora tal. E aí, assim, de repente eu olho e eu vi um carrinho de sorvete. Eu levantei da rede e eu vi o pessoal com picolé na mão, assim, aquele cone de picolé. E eu levantei e eu fui correndo, eu tinha certeza que era sorvete. Não era, era um carro lá que tinha parado para vender aquelas Maria Mole em cima do cone, né? Assim, foi de uma tristeza tão grande e assim as pessoas viram a minha cara, porque primeiro que eu acho aquela Maria Mole de cone lá uma porcaria, né? Segundo, que eu queria um sorvete naquele calor. Quer dizer, claro que não tinha sorvete, não tem energia, não tinha energia elétrica e tal, não tinha como ter um sorvete ali, né? Mas eu vi o sorvete, eu vi aquilo que eu desejava. Mas eu acho que tem sim uma generosidade, mas que tem o entendimento de que precisa de o máximo de gente possível empurrando o barco para o mesmo lado. Eu tenho a impressão que a gente tem um pouco isso, né? Eu acho que ele também tem o interesse que mais gente se use para segurar o céu, né? Senão eu não sei se ele teria usado tanto tempo da vida dele para fazer uma coisa que talvez para ele pessoalmente não seja, ele não precisa disso, né? Quer dizer, estou falando dele, mas acho que tem N outras pessoas, né? Que teriam aquilo que o Pepe está fazendo agora, né? Ele falou, cara, eu estou morrendo, parem de me encher o saco, parem de me pedir entrevista, me deixa eu ficar em paz, né? Então, né, acho que de vez em quando ainda rola uma entrevista, mas eu acho que é isso, é porque ele sabe que, sei lá, para alguém vai ficar, né? Não sei, eu penso um pouco isso também, né? Acho que ele também Ele precisa está fazer. dividido mesmo. Ele está Ele também, dividindo. também tem interesse que a gente dê uma mãozinha lá, né? Fazendo consciência, a gente vai ter mais, né? Muque ali para segurar o céu, né? Acho que tem essa provocação, né? Quando ele começa a falar da tinta, começa a falar da pele de árvore, e a gente está lendo, a gente estava lendo um livro de papel, muito grosso, que, nossa, eu fiquei Árvore. pensando quantas árvores não foram para eu escutar ele falando mal disso, assim, pra ele jogar na minha cara. Então, eu acho que foi um capítulo que ele estava mesmo disposto a provocar.
né? Escreveu um Você é livro de 500 incompetente, páginas. você é um incompetente para aprender com a memória. Você não tem escuta da memória, né? Bem, Então, você precisa que eu me dê esse trabalho, que eu me suje desse jeito para você. Eu senti uma humilhaçãozinha também, me senti humilhadinha, assim. agora, de tudo que eu acho que todo mundo falou, tem uma coisa aí que a gente já falou outras vezes, né? Mas eu acho que repetir é sempre bom. Acho que principalmente no desespero, né? O risco da gente idealizar as coisas, ele está presente sempre, né? A gente não teria essas coisas, né? Alguém tendo que salvar, né? E não mesmo, né? Dentro da esquerda, né? Achando que alguém tem que salvar alguma coisa. Sim. Então, eu acho que de você idealizar alguém, depois se frustra, né? Porque está idealizado, né? Só por isso, né? Que alguém vai ter um modo de vida que vai salvar tudo e todos, né? Então, às vezes não vai, né? Tem essa frase aqui também que eu achei muito legal, que é isso que eu falei já também, mas que é a página 457, em que ele vai falando, né? É assim que transmitimos nossa história, sem desenhar nossas palavras. Elas vivem no fundo de nós. Essa fala, elas vivem no fundo de nós, né? Elas vêm de tão longe que vivem no fundo de nós. Não deixamos que desapareçam. Desse modo, quando um rapaz quer, por sua vez, virar espírito, pede aos xamãs renomados de sua casa que lhe dá, para lhe darem seu chapiri. Estes, então, lhe transmitem antigas palavras que se instalam nele, vão se renovando e aumentando com o passar do tempo. Essa reciclagem, né? Que é essa coisa da oralidade, eu gostei muito da forma que foi escrita aqui. Assim, vai fazendo download e atualização nas gerações. Que inveja! As gerações vão recebendo dos velhos, e os velhos vão transmitindo, e as velhas, né? Espero que as velhas também, vão transmitindo, sabendo que aquilo é obsoleto e por si só tem que ser modificado. É muito diferente de como a gente recebe a pedra, a tradição, que tem que ser repetida, né? Aqui nessa frase, nesse jeito como foi falado, parece que já é lhe dado para que você transforme, para que o chapiri transforme em você. Então, o que eu estou te dando já é velho e precisa ser renovado. É lindo demais isso, né, gente? É uma entrega, assim, ó, meu, juro, arrepia inteiro, porque, assim, é uma entrega do pai para o filho, da mãe para a filha, que promove saúde mental, né? Saúde mental, porque quantas coisas, aqueles paninhos, aquelas joias, aquelas histórias todas que a gente fica falando da ancestralidade que a gente carrega, né? Quando entrega pra gente dizendo faça um bom uso e deixe que os chapiris renovem, libera a gente dessas heranças malditas de alguma forma. Achei libertador isso também. E ele coloca também, né? E que saiba escutar e que saiba transmitir, né? E nessa hora, Responsabilidade, né? e nessa hora eu pensei que tinha a ver também com a questão da substância. Porque à medida em que você vai usando essas substâncias, falar como fantasma é fácil. Se eu não conseguir ficar num estado alucinógeno, não ter controle para você transmitir o conhecimento, que é esse o exercício mesmo que o xamã precisa fazer. Ele está sob o efeito e ele continua comunicando, ele recebe e comunica, porque dependendo da substância e a forma como você usa, você não consegue falar, nem levantar, ainda mais passar o conhecimento. Então, que é a hora que ele fala que tira sarro, ainda não sabe falar, você ainda não adquiriu. E adquirir conhecimento aqui, para o xamã, pelo que eu entendi, é conseguir ser canal da Yacoana.
Você se reduzir ao ponto de você ser só um canal e ainda conseguir fazer a tradução. É muito Hermes, né? O xamã é muito Hermes. Ele fica nesse lugar de traduzir. E tem a sustentar a condição humana para passar o conhecimento que está vindo de lá, assim. É esse o trabalho, né? Cotidiano, diário e das práticas com a substância. Posso trocar o desculpa por obrigada? Só isso que eu queria falar. Mas eu acho que, eu tenho a impressão que acho que esse foi, né, talvez o primeiro momento, né, em que a gente pôde, né, eu acho que a gente está tendo percepções, eu acho que está nos movimentando, né, e eu Quem acho, sabe, oi, quem sabe, Beto, os chapiris estão descendo. pode ser, né, eu acho que está mexendo com a gente, de muitas maneiras, né, e talvez até eu sempre fico pensando no final do ano, quando a gente fez o encontro, eu estava, até fiz uma pergunta, né, bom, e aí, né, o que que a gente faz, né? Não que tenha que fazer alguma coisa, né, assim, a vida não é útil, mas a gente vive, né, de uma forma útil, então, mas assim, bom, e aí, né, o que que acontece com essa leitura, né, com esse mergulho, né, porque, gente, a gente está indo para o terceiro ano, 3 anos, não é pouca coisa nem pouco tempo, eu acho que não é muito tempo, né, para não colocar juízo de valor, mas é muita disponibilidade nossa, né, para construir essa caminhada juntas, né, e que eu fico pensando, bom, mas e aí, né, como é que tudo isso vai ficar com a gente, né? Como é que está se processando? Eu acho que é isso. A gente está pensando, tentando encontrar lugares, saber o que colocar, onde colocar, né, poder digerir, né, seja, né, essa viagem maravilhosa, né, que a Neuza fez e que não foi turistar, né, porque turistar não acontecem essas coisas, né, quem vai turistar não volta do jeito que foi, né, então é isso, né, eu acho que é isso. E se a gente aqui não puder fazer esse exercício de fala, de escuta, né, da gente, né, a minha fala também, né, a fala que eu falei do que eu não sei o que eu faria, né, também é uma fala de raiva, né? De raiva por essas coisas aconteceram, né? Não deixa de ser, né? E por essa ser parte da nossa história, né? E não dá para dizer que não é minha, mas também não é minha, mas também é minha, né? Enfim, eu acho que bom que a gente se tem, né? Eu acho muito bom que a gente se tem. E aí os próximos 2 encontros, então, a gente vai ter 2 convidados, né? São 2 pessoas assim bem diferentes e muito bonitas, muito bonitas. Vamos ter sotaque nordestino presente, né? Também, viu, Sandra? Vai ser bem, bem bacana. Gente, espero, com licença, que eu tinha me parado, eu tinha chego aqui preparada, mas aí como eu tive a intercorrência, eu acabei não chegando, agora eu já estou mais a caráter, né? Que legal. Né? Né? Então, enfim, né? É que acabou tendo problema, eu acabei não chegando, mas cheguei, né? Assim, bom carnaval para todo mundo, né? Vocês também. Obrigada, bom carnaval, gente. Até mais, obrigadão. Alta Tchau, gente. felicidade. Obrigada, Tchau. viu? Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Beijo.
Tá Tchau. ótima.